Olá pessoal, professor José Augusto, presidente e treinador da equipe JFM FC. Posso dizer que eu não sou o fundador da equipe, porque já existia um grupo de amigos na época e então eu fui convidado para estar à frente, para ajudar na organização de um aluno meu que eu participava de um projeto numa instituição e ele era professor do projeto social de futsal e ele participava e gostou da minha maneira de trabalhar e me fez o convite para estar à frente do grupo, dos amigos dele, que era um grupo de amigos que participavam de aquele chamado rachão aos finais de semana num órgão público, que tinha algumas normas, não podia entrar sem camisa e tal. Então eu digo que ele é o fundador do projeto e todo esse trabalho que está sendo feito até hoje, por mais que não temos grandes conquistas, por mais que a gente venha com dificuldades, somos uma equipe amadora e não temos expressão como muitas outras aqui na cidade de Fortaleza, mas estamos trabalhando todos os dias. Então eu agradeço muito ao meu amigo Ronaldo, Ronaldo Castro, ao irmão dele, ao Jonas, aos outros atletas que estavam, atletas não, pessoas, amigas que estavam ali naquele momento, no momento de lazer, e de início acabaram, me receberam muito bem, a gente sentou, conversou, eu expliquei o objetivo que eu pretendia fazer, por mais que ali fosse um momento de encontro para eles terem um lazer aos finais de semana, mas que a gente poderia fazer um trabalho benéfico pela questão da saúde deles e também pela questão de organizar uma equipe, fazer alguns amistosos, mas para fazer alguns amistosos nós teríamos que trabalhar a parte tática, né? A parte técnica foi mais difícil, mas então no início eles tiveram mais amor, raça, vontade, determinação. Tinha um pouco de técnica que é individual de cada um, mas eles tinham muita raça, muita vontade, muito coletivo. Então a gente foi se destacando. De início a gente perdemos muitos amistosos, mas depois de um ano a gente começou a marcar mais amistosos, continuamos marcando amistosos. Então a gente começou a ter uma sequência de vitórias bem bacana, isso foi dando confiança para eles, para a gente, e eles acreditando a cada jogo. Era muita raça, era muita vontade, muita determinação. Eu fui conseguindo alguns coletes para ajudar na organização, porque lá não poderia entrar sem camisa, não podia estar sem camisa. Então, no momento do coletivo, eles queriam tirar a camisa para ficar um grupo sem camisa, os outros, então não podia. Então, eu acabei conseguindo alguns coletes. E para os amistosos, eles tinham um uniforme, mas depois eu fui conseguindo um uniforme que eu tinha, de um antigo projeto, que eu fui fundador também. Então a gente começou no ano a gente fez no segundo ano da gente a gente fez 35 amistosos, só tivemos duas derrotas, se eu não me engano, e 3 empates e 30 vitórias. Foram 30 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E então aqueles momentos, aquelas partidas, aqueles jogos foram marcando eles foram se empolgando a cada dia, ajudando a comprar uma bola que a gente não tinha, como eu falei, os coletes. Então a gente foi alavancando o projeto, mas sem estrutura nenhuma, só trabalhadores do dia a dia, mas que abraçaram a ideia. Então o projeto ele surgiu daí. A gente foi campeão de uma competição que é chamada Olimpíadas da Juventude, na primeira edição que foi feita, que é sempre realizada aqui próximo, né? Então, no primeiro ano a gente já foi campeão de um núcleo, no caso, um núcleo que é chamado Os Cucas, da Rede Cuca, da Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente participou e fomos campeão aqui no Cuca do Mudubim.
E depois teve um triangular do campeão de cada Cuca, são 3 Cucas, né, no momento, e tem outros sendo concluídos. Então a gente foi campeão e depois teve um encontro dos campeões de cada Cuca. Então a gente foi para a Barra do Ceará, no Cuca de lá, uma quadra espetacular, um trabalho maravilhoso, quando o professor Ricardo fez esse trabalho com os jovens de lá. Na verdade, todos os trabalhos que eram feitos eram trabalhos sociais muito importantes, que têm uma importância muito grande dentro da sociedade, para esses jovens, para os adolescentes. Então, o meu projeto também na época, esse projeto juntamente com o Ronaldo, fez uma diferença muito grande. Então, daí a gente alavancou ideias maiores, só que aí começaram a vir as dificuldades, a gente entrou em outras competições, não tivemos tanto êxitos, e aí o pessoal começou a ir ficando desanimado, aquela coisa, mas ainda tiveram uma perseverança de ficar até um bom tempo, 2, 3 anos ainda. Então começou a mudar, aí eles começaram a não vir, faltar, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de participação, de presença, de compromisso, de responsabilidade, e a gente perdeu um pouco disso, mas assim, foram passando os anos, aconteceram várias outras competições, né? A gente tinha, na verdade eu não tinha como colocar um padrão de jogo na equipe, mas eu tentei implementar muito a questão de uma das primeiras atividades que eu cheguei a fazer com eles foi trabalhar. A quadra era muito grande, era uma quadra oficial, uma quadra tanto comprida como larga, então eu trabalhava muito a questão dos posicionamentos deles. Eu trabalhava muito essa questão da meia quadra de início, que cada jogador tem sua responsabilidade. No caso aqui, o goleiro. Cada jogador tem a sua responsabilidade, né? Mas dentro de cada setor, principalmente a gente trabalhando aqui dentro das linhas de marcação, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, a gente trabalhava sempre do meio da quadra, mas eu nunca gostei de jogar dentro dessas duas linhas, eu sempre gostei de trabalhar sempre dentro da linha 2, né? Sempre esperava as equipes adversárias saírem com a bola, né? Aqui, a partir do momento que eles saíssem com a bola, não tinha essa questão de padrão de 4-0, de 3-1, 2-2, 2-1-1, 1-2-2, não tinha essa questão do padrão com eles, porque praticamente a maioria deles, eles vinham nunca tinham passado por um projeto assim, um trabalho de base, então eram aqueles, como eu já falei, aqueles racheiros, mas eles tinham muita força de vontade, mas eles pegaram essa questão dos padrões muito rápido, então a gente começou a desenvolver um pouco desses treinamentos, né? Então a gente jogava mais aqui nessa formação, que era a formação do 4-0, né? Então, mas eu mostrava alguns vídeos para eles, porque tinha a questão de você jogar com a bola, sem a bola, então questão de muito cuidado ao querer fazer o desarme no atleta. Então você às vezes vai muito rápido para fazer o desarme e você pega jogadores, futsal, eu falo amador, mas eu não considero futsal amador, porque tem uma força muito grande, grandes equipes até que estão sempre aí disputando competições com outras equipes que participam dos campeonatos que tem aqui em Fortaleza, Campeonato Cearense, Copa Metropolitana, enfim, outras competições, e batem de frente assim, sem nenhuma dificuldade, e é um pessoal que já vem jogando junto, então eu admiro muito.
Então nessa época a gente tinha muita parte técnica, mas o que a gente tinha muito também, que eu tinha muito cuidado, era a parte física. Hoje eu sinto isso na minha equipe, eu sinto essa questão. Estou dizendo que não estou falando que não tenha, mas falta mais entrega, falta vestir a camisa, falta suar, falta e realmente dedicação a todo momento e assim observar muito o que se é passado nos treinos, absorver todo o conteúdo, se observa-se, absorve e põe em prática. Eu tenho essas três palavras: observa, absorve e põe em prática. Claro que os jogadores de futsal, de futebol, ultimamente eles vêm tomando muita decisão própria. Então acaba que, não fugindo aqui do assunto, mas a gente vê hoje muitos jogadores no futsal, que é um espaço onde uma quadra de 40 metros, mas acaba jogando ali numa quadra de 30 metros, no espaço de 30 metros, espaços reduzidos, toque rápido, finta, fugida, flutuação, passe curto, passe longo, jogadas individual, chamado X1, trabalhos de zona, as linhas de marcação. Então são inúmeros fatores que o trabalho, quando ela vem da base, é importante. Então essa questão dos padrões, você trabalhar situações de jogo, hoje o futsal ele é moderno porque não existe mais aquela questão que a gente via, não muito, mas também não pouco, que era a questão de passar muita passe, movimentação, aquelas coisas de movimentação em meia-lua, movimentação em triângulo, movimentação em L. Então isso acabava que perdendo muito tempo. Então o futsal hoje ele é muito estudo, muito padrão, muita atividade voltada para a realidade dos jogos. Então assim, se torna muito dinâmico. Então o futsal amador, eu pelo menos venho sentindo muitas dificuldades porque eu pego muitos atletas que a maioria deles não tem passado por um projeto de base. Alguns são jogadores de futebol de campo, outros passaram, mas passaram um pouco mais além, mas são jogadores que têm muita força de vontade e a gente vem aos poucos se organizando. Então, essa questão desses treinamentos a gente acabou que alavancando muito o trabalho, ficou um trabalho muito bacana. Então a gente não teve muita dificuldade na época não, mas hoje a gente eu venho tendo dificuldade em relação às formações, porque você tem que montar uma equipe competitiva, você tem que montar jogadores, você tem que ter jogadores à sua disposição ali de 2 a 3 quartetos, porque você não pode ficar com a mentalidade de dizer a sua equipe é amadora, você não tem capacidade, por mais aquele atleta, porque o objetivo é colocar os 3 quartetos. Eu pequei algumas partidas, não sei se às vezes por falta de confiança nos atletas, mas não me arrependo das minhas decisões, considerei que foi falha minha, mas não me arrependo das minhas decisões, mas a gente vem trabalhando para isso. Então a gente pretende ter um elenco bacana, tem um elenco aí de 8 a 10 jogadores de linha, 3 goleiros, 3 a 4 goleiros. Está sempre aparecendo jogadores para quererem fazer parte do elenco, por causa de que eu procuro organizar. E a gente vem tendo dificuldade por questão de espaço, né? Mas a gente tem que dar um padrão para a equipe da gente. Então tem equipes que jogam com aquele pivô de referência, tem equipes que jogam com todos os jogadores que se movimentam bastante dentro de quadra. Eu gosto muito do sistema 4-0, que é um sistema que são implementados. Alguns autores falam que
Ele é para ser utilizado mais em equipes de alto nível, equipes de alto rendimento, mas eu acredito que se a gente conseguir estudar bastante, assistir bastante jogos, repassar bastante vídeos para os atletas, dentro da nossa realidade, com os quadros táticos, atividades dentro de quadra, treinando sem ter pressa para ir para uma competição. Claro que as competições elas vêm porque é importante que você ponha em prática o que se é treinado. Então que a gente vem trabalhando nisso aí, nessa questão da montagem do plantel, né? Então eu gosto. E o futsal tem a questão também de você tem que ter jogadores versáteis, né? E o próprio 4-0 ele fala, tem uma citação aqui que é um sistema mais moderno de futsal. Sua principal característica é que todos os jogadores devem assumir os papéis de acordo com São Pedro. Deve assumir os papéis nos diferentes setores da quadra, exigindo que todos eles sejam versáteis, né? Versáteis. É um sistema defensivo. O sistema é caracterizado pelo posicionamento de 4 jogadores em linha no setor defensivo para movimentação coletiva e a armação das jogadas, e é muito bom para ser usado em quadras grandes, segundo o Multi. Então, precisa-se que treine bastante. O futsal hoje, o jogador tem que jogar sem a bola, tem que jogar sempre olhando para o jogador que está com a bola, jogando para o outro colega que está sem a bola, está sempre se posicionando, está sempre trabalhando fintas, fugidas, desarmes, sincronia, posicionamento. Então a gente vem trabalhando isso. Então a minha pretensão é fazer um trabalho dentro do 4-0, sistema 4-0, implementando aí a marcação mista, né, para que nós não tenhamos tanta dificuldade. E um dos trabalhos, como eu já falei, da marcação mista é esse trabalho que foi feito aqui, como eu já fiz, né, em meia quadra, aqui fazendo essa cruz, um jogador em cada setor, né, fazendo a quadra toda, deixando livre sempre o goleiro, trabalhando a questão do goleiro, para que o goleiro também seja responsável para estar ativo às coberturas. Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo, mas que eu venho trazendo esse trabalho para ser feito mais adiante. Eu venho fazendo ele um pouco mais à frente, aqui, justamente para já esperar dentro da segunda linha de marcação, que a equipe, a partir do momento que ela saia, a gente busque a bola, porque o objetivo que eu pretendo é estar com a bola a todo momento, mas para isso eu tenho que ter jogadores versáteis, jogadores que tenham poder de decisão, um pivô que saiba marcar, um pivô que saiba fazer cobertura, um ala que tenha um bom passe, um fixo que tenha uma boa visão de jogo, uma orientação, e trabalhar muito a questão da sincronia da equipe no sistema defensivo e no trabalho ofensivo, que nós vamos colher bastantes frutos daqui para frente. Então, aos poucos, eu vou trazendo algumas atividades para vocês dentro do meu cotidiano de trabalho, que eu venho estudando bastante uma forma da minha equipe jogar, e aí a gente vai ficar colocando lá os vídeos no nosso YouTube, sempre trazendo aí algumas novidades para vocês, algumas metodologias também, dentro de alguns autores e alguns treinadores que eu levo como referência, mas que a gente não pode estar copiando o trabalho deles, e querendo ou não, nós somos capazes de estudar aqueles treinos que são repassados e trabalhar, que nós temos que trabalhar dentro da nossa metodologia, dentro da nossa realidade. Então esse é o objetivo, e vamos aí em busca desse projeto de conquistas,
mas para isso vamos trabalhar com o pé no chão, tá bom? Sigam nossas redes sociais, nosso YouTube, o link vai estar aqui embaixo para vocês, curte lá e compartilhe com seus amigos, tá bom? Divulgue aí o nosso trabalho, mandem críticas, sugestões, opiniões, e estamos aqui abertos a todos. E aí vamos ficar sempre trazendo novidades para vocês, como eu já falei, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.